Olá, meus amados irmãos, Deus abençoe você que está aí conosco, fica na paz, continua conosco aqui. Nós vamos hoje meditar no 1 Reis, capítulo 12. Essa história é linda, é o chamado de Roboão, para suceder o seu pai Jeroboão. E diz aqui então a Bíblia assim: Roboão foi a Siquém porque todo Israel havia se reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nabate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivia a dura servidão, as cargas tributárias, cargas de imposto, sabe? Quando eu estava lendo isso aqui, é por meio dessas tributações pesadíssimas que o reino vai se dividir, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, as duas tribos, Judá e Benjamim, o reino do norte, as 10 demais tribos. Aí você vê que tem algo muito parecido, né? Parece uma coincidência nós estarmos lendo e meditando nesse texto, mas olha para o país o que está acontecendo, a carga tributária tão pesada, né? Puxa vida, vejo o clamor de muitos brasileiros dizendo: alivia as cargas tributárias. Mas parece que tem um cidadão aí que gosta, né, de cada vez mais tributar. Não estou falando mal das nossas autoridades, mas só estou te dizendo algo. Cargas elevadíssimas de tributos, de imposto, causam divisão. E você aí também pode, ainda nesse paralelo, nesse contexto indicativo que eu estou te mostrando, o Brasil não é de duas pessoas, o Brasil não é de um fulano e de um cicrano. O Brasil é a nação que foi chamada para um grande avivamento. E eu quero dizer aqui, Deus tem colocado palavras proféticas na boca de muitos profetas. Não estou falando daquele profeta que libera uma palavra individualmente para uma pessoa, assim diz o Senhor. Não, eu estou falando de profeta de nações, daqueles que têm um ofício profético e trazem uma palavra com encargo, com peso para mudar uma nação. O Brasil não é dessas duas pessoas que já governaram o país e desse que ainda governam. O Brasil é do Senhor, é a terra do avivamento. E eu quero dizer, não haverá divisões. Não, nós não podemos nunca condescender com essa fala: ah, você é do fulano, você é do Beltrano. Não, nós somos de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o eterno, o Todo-Poderoso. Esse camarada aqui, o Roboão, deveria ter ouvido o conselho dos mais antigos, dos anciões, mas sabe o que aconteceu? Ele não deu ouvido. Os anciões foram lá: queremos conversar, queremos aqui te auxiliar, queremos aqui dar um norte, mentorear a sua vida para que o país não quebre e se divida. Ele não deu ouvido, juntou lá os amiguinhos de skate dele e aí fez o que deu na telha e dividiu então a nação de Israel ao ponto de quererem guerrear um contra o outro. Só não foi permitido pela graça e misericórdia de Deus e pela aliança que Deus mantinha com Davi, o seu servo, o homem segundo o seu coração. Esse texto é muito rico, eu não tenho tanto tempo para entrar contigo, para aprofundarmos mais ainda, mas fica essa dica: ora pelo Brasil, ora por esta nação, não se entregue, creia, tenha esperança. Há sim esperança para o Brasil, eu assim creio, em nome de Jesus. Quero que você acompanhe aqui comigo Oséias, capítulo 14. O profeta Oséias já está fechando o livro e ele está trazendo algumas questões que nós chamamos de o chamado do reino do norte para que se arrependa. Ele está soltando algumas falas dizendo ao povo do norte: vocês precisam de arrepender, vocês precisam de se quebrantar, de voltar para o colo daquele que te criou, daquele que é o seu esposo. Olha só o que diz o versículo 9. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos e os juízos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ele está chamando a atenção do reino do norte, dizendo: é hora de voltar, é hora de vocês andarem. Vocês têm tropeçado na luz que eu tenho colocado dessas revelações. Eu mesmo tenho tipificado os sentimentos do Eterno para com vocês, de que Ele é um esposo,
que está buscando, tentando resgatar vocês, mas vocês têm se mantido com dura cerviz. É hora de arrepender. Ó Reino do Norte, arrependa-se. Venham caminhar neste caminho. Meu Deus, é um livro muito lindo, é um livro que tem tantas diretrizes, tantas direções maravilhosas. Assim também para você. Se há alguma coisa que você precisa de confessar, de arrepender, faz isso hoje. Talvez você acha que desviou, que precisa de reconciliar, faz isso aí, você e Deus, renovando a aliança, renovando os seus termos de compromisso, de responsabilidade para com Ele. Isso é a palavra. Eu quero finalizar com você em Marcos, capítulo 16, uma história linda, já é a ressurreição. E é interessante porque Marcos vai mostrar que, primeiramente, Jesus se apresenta para as mulheres. E eu não gosto muito de brincar com isso, não, mas diz que ele se apresentou para as mulheres porque sabia que as mulheres iam espalhar a notícia bem rápido. Eu ouço muito isso, eu não brinco com isso não, mas realmente se espalhou, né? Se foi elas que levaram aí essa palavra para se espalhar, eu não sei, mas primeiramente ele se apresentou para elas. Diz que no sábado Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E elas, ao chegarem ali no túmulo, né, compraram no sábado, criaram aquela expectativa de ir ao domingo. E quando chegaram no domingo, que era o culto de celebração, isso eu sempre falo para aqueles que vêm para o culto de celebração, você cria uma expectativa no sábado, né? Parece que essa expectativa não está muito forte ainda, porque Jesus aqui no sábado ainda estava morto, mas quando esse sábado está virando para o domingo, é o momento da grande celebração. Por isso eu digo, não devemos faltar nos nossos cultos de celebração, porque é ali que se vai acontecer, desencadear o milagre da ressurreição. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando elas, bem cedo, no primeiro dia da semana, o domingo, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Importante, isso aqui tem tantas lições para nós. Ó. Tem gente que gosta de chegar atrasado no culto. Meu irmão, eu sei que eu não estou falando com você que está me ouvindo. Quem era para ouvir não veio. Mas chega cedo no culto, criando aquela expectativa. E diz a Bíblia que elas diziam umas à outra: quem removeu a pedra da entrada do túmulo? A pedra já não estava mais. Ou seja, elas talvez no caminhar estavam pensando: puxa, tem uma pedra pesada, como é que nós vamos fazer para colocar esses aromas lá dentro? Nós não damos conta de remover pedra. Esse é o primeiro milagre, né? Tem coisas que estão pesadas, que você diz: eu não dou conta, como é que eu vou remover isso? Como é que eu vou lidar com isso? Fica tranquilo, só creia e venha. E quando elas foram, diz que entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenha medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Olha as boas novas aqui. Que maravilha. Esse texto é tão rico que eu não tenho tanto tempo para discorrer sobre ele. Mas no versículo 7, interessante, o anjo dá um comando para ela, diz assim: mas vão e digam aos discípulos dele que ele ressuscitou e a Pedro. Olha que coisa interessante. Por que ia Pedro, né? Aos discípulos, mas a Pedro. Porque Pedro estava muito triste, Pedro estava muito angustiado. Ele havia negado Jesus por 3 vezes. Diferentemente do Judas, que se enforcou por ter negado, traído Jesus, Pedro foi pescar. Ele estava estressado com aquela coisa toda. Ele disse: eu vou pescar. E aí ele recebe, então, a visitação do Eterno. Sabe, para nós fecharmos aqui, o tempo já estendeu muito mesmo, mas me perdoe por isso, mas vale a pena ainda ressaltar. Quando essas, lá mais na frente em Mateus ele é rico em detalhes também. E ele traz um detalhe: quando os discípulos entraram para ver, depois que as mulheres levaram as boas novas, os discípulos correm, Marcos e Pedro correm junto. E diz que Marcos correu na frente e olhou para dentro da sepultura. Pedro, que era o mais afoito, correu e entrou. E diz que Pedro viu um lenço dobrado, bem dobrado. E aqui é que está uma grande revelação para isso. Todo judeu, quando está na mesa, tomando uma refeição, o telefone toca, ou ele precisa atender alguém, ele está ali, tem uma serva que está servindo na mesa. Ele tem um código, uma leitura, uma fala no lenço. Se ele dobrar bem o lenço, ele está dizendo assim: eu vou voltar, não tire meu prato, porque eu vou voltar. Eu vou voltar para a mesa. E assim a serva entende e ela deixa ali. Ele atende a pessoa e volta. E sabe que isso fala para mim e para você? Jesus estava dizendo:
Eu deixei aqui o meu lencinho dobrado para que vocês façam essa leitura. Eu vou resolver algo junto do meu Pai, interceder por vocês, para que Ele envie o Espírito Santo, mas eu vou voltar. Então fica essa palavra para mim e para você. Você está esperando Ele voltar para a mesa da comunhão, a boda dos cordeiros? Uau, que maravilha! Eu fecho aqui esse momento com você, tanto prazer e alegria, dando um beijo para o seu coração e dizendo: insista, persista e não desista. Até a próxima. Paz.